Bom, vamos conferir agora o racionamento de água. Ainda assim, temos visto aí uma preocupação crescente com a dengue, uma situação que parece incoerente, né? Para entender esse cenário, a gente conversa agora com o Lincoln Amaral, que é professor e biólogo aí do Instituto Federal de São João da Boa Vista. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Fabiana. Muito obrigado pelo convite, viu? De poder conversar um tema tão relevante aí com você e seus telespectadores. Obrigado. A gente que agradece a disponibilidade. Bom, professor, vamos começar aí do começo, né? A gente está vivendo realmente um período de maior estiagem, um período mais seco que o normal, e por quê? Olha, Fabiana, de fato, você tem razão, nós estamos vivendo, sim, esse período de estiagem aqui na nossa região, aqui especificamente no ano de 2020, está bem caracterizado esse período de estiagem. É importante colocar que os períodos de seca e de estiagem, eles são naturais, eles fazem parte dos ciclos naturais, tá? Então, sazonalmente, eles vêm a ocorrer. Porém, você perguntou por quê, né? Por que essa estiagem está ocorrendo? O que vem acontecendo é o seguinte: nos últimos anos, a gente tem acompanhado que esses distúrbios climáticos, eles têm se tornado mais frequentes, tá? Então, por exemplo, fazem parte desses distúrbios climáticos não só a questão da seca, mas você tem queimadas, você tem calor excessivo, você tem enchentes. Então, a comunidade científica atualmente, Fabiana, ela coloca que esses fenômenos são devidos ao fenômeno mais amplo do aquecimento global, né? Então, o aquecimento global ele provocaria esses distúrbios e provavelmente seria essa a explicação mais convincente sobre essa questão. Certo. A gente precisa começar a se preocupar aí com relação aos nossos reservatórios, professor? Olha, Fabiana, com certeza, viu? Com certeza, porque a gente precisa primeiramente colocar a relevância econômica da oferta de água, né? Principalmente com relação à agricultura. São João e região é uma região agrícola, né? E se chegar num nível muito crítico, essa falta de oferta de água pode de fato, afetar a nossa economia, tá? Além da própria questão do uso doméstico, né? Nós vivemos hoje, por exemplo, uma outra epidemia, que é a epidemia da Covid, aonde entre outros fatores de prevenção que você tem, é a lavagem constante das mãos, né? Então, para isso, nós precisamos de ter uma oferta de água, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista de saúde pública, tá? Exato, a água é essencial nesse momento, a gente não pode viver aí a falta desse recurso, não, realmente não dá para pensar nesse cenário. E os nossos reservatórios estão mais baixos mesmo, né? Estão mais baixos. Essa questão da estiagem, ela está caracterizada de fato na nossa região e a gente espera aí, com a chegada do período mais quente, que as chuvas voltem a se normalizar, mas de fato nós estamos vivendo um período de estiagem séria já aqui na nossa região, né? Bom, e aí a gente vive assim, um momento muito controverso, paradoxal, porque apesar desse cenário de estiagem, sem chuva, a gente tem visto um número crescente no registro de casos de dengue. Por exemplo, em São João da Boa Vista, em 20 dias, o número de casos registrados aumentou em 400 aí o número de registros, né? O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo, tá? A gente está colocando uma hipótese aqui. Pode estar ocorrendo o seguinte, Fabi, só para a gente ter uma ideia, quando há uma umidade ambiental razoável, então quando está chovendo, quando você tem um período de chuvas regular, o que acontece? No ciclo biológico do pernilongo Aedes aegypti, né, que é o transmissor da dengue, a larva desse inseto ela leva cerca de 2 dias para nascer, tá? Então, a fêmea, depois da fêmea do pernilongo ter postado seus ovos na água, demora cerca de 48 horas para ela nascer. Porém, o que acontece? Em condições de seca, esses ovos que a fêmea postou, enfim, nos reservatórios de água limpa das residências, né,
ele pode entrar num período de latência. Esse período de latência pode durar até 1 ano, tá? Em alguns casos já foi comprovado, por exemplo, que esses ovos podem ficar no período de latência até 450 dias, tá? 450 dias? Calma, eu ouvi... É isso mesmo? 450 dias. Então, é realmente uma questão paradoxal, porque você me pergunta, mas Lincoln, o pernilongo precisa da água, né? E não está chovendo. Por que está aumentando os casos? Exatamente, não está chovendo, o pernilongo precisa da água. O que está acontecendo? Ele mudou, meu Deus do céu. Muito provavelmente são os hábitos dos nossos cidadãos, infelizmente, tá? Infelizmente, o que deve estar ocorrendo é que nas casas a gente tem reservatórios de água, tá? Em vasos, em pneus, em outros locais. Sempre lembrar que é água limpa, né? Em garrafas, eventualmente. E aí o que acontece? Apesar de você não ter um período de chuva, você tem lá água disponível para o pernilongo desenvolver seu ciclo. Então, infelizmente, a situação sugere que a população, talvez até em função da epidemia da Covid, que está chamando mais a atenção das pessoas atualmente, né, que é um fenômeno global, as pessoas não têm se atentado, infelizmente, para esses cuidados preventivos que devem ser tomados nas residências, né? Então, talvez isso explique essa incidência tão grande de casos da dengue no período de seca. Será que a gente pode inferir, então, que a questão da dengue está mais relacionada com o vaso da minha casa do que propriamente dito com o período da chuva? Olha, a gente poderia relacionar neste momento para essa condição que nós estamos vivendo agora. Não é um fato normal, né? Não é um fato normal. É um fato normal. Quando a gente tem um clima estável e tal, você espera a maior parte dos casos de dengue no período mais quente, como você colocou, né? No período de verão e tal. Porém, o que acontece? Como esse pernilongo, como expliquei para vocês, esse pernilongo ele tem um período de latência, isso depende também de uma ação da cidadania, das pessoas. Porque o que acontece? Nós substituímos a chuva na nossa casa pelo nosso lixo, pelos nossos vasos, pela nossa falta de consciência em termos de saúde pública, que isso pode privilegiar o ciclo reprodutivo do inseto, que é o transmissor, né? Então, infelizmente, isso está associado, sim, com os hábitos das pessoas, dos cidadãos, com certeza. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Você acredita que as altas temperaturas que a gente tem registrado nesse inverno também podem ter facilitado aí a questão da proliferação do mosquito? Porque a gente está registrando um inverno bem quente, né? Com um cara aí de temperatura de primavera já, né? Olha, com certeza isso também é um fator que aumenta a incidência. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o pernilongo ele se torna mais ativo no calor. Então, quando você tem temperaturas mais altas, a gente percebe que o pernilongo ele é mais contaminante, ele tem um ciclo de vida mais ativo. Em temperaturas mais baixas, o que acontece? A própria atividade do agente etiológico, né, do agente transmissor, no caso do Aedes aegypti, é menor. Então, eu acho que essa relação que você fez é bastante correta. Quer dizer, nós temos dois fatos, né, estranhos. Um período de seca, o desenvolvimento da doença. Então, já fizemos a correlação. Isso se dá, infelizmente, pela atitude dos cidadãos. E tem esse outro ponto que você ressaltou, que eu acho que você matou aí a pau, realmente, que é a questão de que nós estamos também no inverno atípico, no inverno de temperaturas mais altas. E isso favorece a ação do pernilongo, infelizmente. Olha só, então acho que aqui fica cada vez mais claro que a gente também tem que fazer nosso papel, nossa lição de casa aí na luta contra o mosquito transmissor, né? Enfim, a gente vê as autoridades tomando algumas atitudes, fazendo limpeza de terreno, fazendo operação, né, de limpeza de catatreco. Todas as prefeituras da região têm feito isso. Nós temos noticiado aqui no TV Notícias, mas acho que dentro de casa, né, o dever é nosso, né, Lincoln? Com certeza, Fabi. Eu acho assim, inclusive, eu também concordo plenamente com você. A nossa Prefeitura de São João da Boa Vista, desde março, ela está com ações no sentido de fazer certo
campanhas de esclarecimento, inclusive de equipes que vão visitar as casas, né, para ver se há focos de pernilongo. Então, o poder público está fazendo a sua parte, com certeza. Inclusive, como você falou, estendendo para a cidade da região. Porém, é isso que eu falei, eu não sei se isso é um fato, mas talvez o que acontece, a epidemia da Covid, ela tomou as preocupações das pessoas numa dimensão tão grande que parece que a gente se esqueceu das outras epidemias, né? Pois é. E na verdade, pois é. E nesse sentido, ó, tem participação aqui no Facebook com a gente. A Célia está falando que tem muita empresa, enfim, tem muita ação que acaba usando água na questão da desinfecção das ruas, enfim, na questão da desinfecção das próprias empresas. E isso acaba acontecendo 2, 3, 4 vezes ao dia, né? A gente sabe, a gente já noticiou isso. Será que teria algum outro meio mais eficaz? Como a gente está vivendo um momento de estiagem, os nossos reservatórios estão mais baixos, será que existiria algum meio de fazer isso economizando água, Lincoln? Olha, Fabi, na minha concepção, na minha humilde opinião, o modo de fazer isso é o racionamento. Tá? O poder público, uma vez que se chegar num estado crítico de falta de oferta de água, o que tem funcionado é a questão do racionamento. Tá? Inclusive, infelizmente, com equipes de fiscais para fiscalizar as pessoas, porque a água é uma questão cultural, né? A gente vive numa região com abundância de água. A água, que eu saiba, historicamente, nunca foi um fator de restrição para a gente. Então é difícil essa conscientização das pessoas por parte de si mesmas, né? Infelizmente, se nós chegarmos numa situação de carência de água mais delicada do que nós estamos, aí é a ação do poder público, inclusive talvez até coincidência de multas, né? Porque, enfim, você tem que priorizar o acesso da água para a população em geral. Então, eu acredito que a saída, pelo menos emergencial, seria essa, viu, Fabiana? Tá certo aí, Célia. Respondida a sua pergunta e o seu questionamento, o professor Lincoln já respondeu que talvez nesse caso a melhor medida aí realmente seja racionar, se o pessoal não sabe economizar com consciência, né? Usar com consciência. Lincoln, vou te agradecer muito a sua participação, todos os seus esclarecimentos, as pontuações que você fez aqui, enfim, suas colocações. Obrigada aí pelas explicações. Fabiana, eu que te agradeço e parabenizo você e a equipe da TV União por esse esclarecimento de opinião pública tão importante nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço. A gente que agradece sempre, né? Ter, assim, esclarecimento de especialista é que conta, né, gente? Bom, TV Notícias fica por aqui, que você conferiu comigo agora. Você confere de forma atualizada às 7 da noite no Jornal do Dia. E eu te espero amanhã ao meio-dia. Até lá!